Amém, meus irmãos. Amém. Que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração. Amém, meus queridos. Que momento maravilhoso na presença do nosso Deus. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela vida do nosso ministério de louvor. E eu faço minhas palavras do irmão Valto. Como Deus fica alegre e satisfeito. Amém, meu querido. Como Deus fica alegre e satisfeito quando nós fazemos as coisas com excelência. E nós, pela graça de Deus, nós queremos ser uma igreja que faz as coisas por excelência. Eu fiquei super feliz pelo Ministério dos Adolescentes também aqui, né, coordenado pela nossa irmã Josse, né? Chegou uma aguinha para você aí? Chegou? Os adolescentes estão atuando de maneira graciosa. Eu quero agradecer mais uma vez a você que nos visita, né? Tem o Bira, tem a Rafaela. Eu gostaria de convidar aqui a Rafaela junto com o Gael. Tá dormindo o Gaelzinho? A gente vai apresentar o Gael nas mãos do Senhor. Irmãos, já são mais de 7h30, ok? Então, eu vou pedir a sua paciência. Eu sei que o nosso horário termina 8h30. Hoje tem ceia. E eu peço em nome de Jesus, não vai brigar com o pastor. Ok? Às vezes a gente tem que quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou descer. A gente tem que quebrar um protocolo para a gente abençoar pessoas. Rafaela é uma visitante. Ela veio com a nossa irmã Valci. Valci faz parte da nossa família. É uma amiga. E Valci convidou a Rafaela para estar aqui conosco nesta noite. E a Rafaela é a mãe dessa bênção, né? Que é o Gael. E a Rafaela nos pediu para a gente, mais uma vez, orar pela vida do Gael, orar pela vida dela, orar pela família dela, para que o Espírito Santo de Deus continue a abençoar a vida do Gael, a vida de Rafaela. Então eu gostaria que você estendesse as suas mãos santas. Gael está dormindo, não vou me arriscar, viu, Rafaela, atrapalhar ele aí, o soninho dele, mas a gente vai estender as nossas mãos. A palavra do Senhor nos orienta a não batizar crianças, mas apresentá-las, assim como Cristo foi apresentado diante do Senhor. Nós somos orientados a apresentar as crianças a Cristo, para que Cristo guie, direcione e fortaleça o crescimento dessas crianças, e especialmente agora do Gael. Vamos orar, meus irmãos? Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos apresentar a vida do Gael, Senhor. Essa bênção, Senhor, essa vida tão frágil. Ó Deus, nós podemos comparar nossas vidas também à do Gael nas Tuas mãos. Nós também somos frágeis. E nós precisamos do Teu cuidado, assim como o Gael precisa do cuidado da sua mãe e do seu pai. Nessa noite, meu Deus, eu quero te pedir que, juntamente com o Teu povo, que as Tuas bênçãos, que a Tua mão, que o Teu poder, que o Espírito Santo de Deus, continue, Deus, conduzindo a vida de Gael, o seu crescimento, a sua saúde, a sua desenvoltura, o seu desenvolvimento, e que Gael, Senhor, cresça, assim como Cristo cresceu, na graça e no conhecimento do Senhor, e que ele venha se tornar um homem, um jovem, um homem, Senhor, segundo o teu coração, um homem que vive a sua vida para a glória do Senhor, ó Deus, sendo instrumento do Senhor na sua vida, na sua história. Continue abençoando a Rafaela e toda a sua casa, dando sabedoria, dando entendimento, dando paciência, dando criatividade, dando coragem, Deus, e vigor emocional, espiritual e físico, Senhor, para criar Gael, não do jeito que ela quer, não do jeito que a cultura ensina, mas segundo a tua palavra, porque essa é a tua vontade para os pais e para as mães. Em nome de Jesus, fortalece Rafaela nessa direção. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Gaelzinho. Está abençoado, tio, em nome de Jesus. Olha que soninho gostoso. Rafaela, seja muito bem-vinda mais uma vez, em nome de Jesus. No final do culto, dá um abraço na Rafaela, tá bom? É fruto do projeto Aqueça um Bebê, detalhe importante. Então, Rafaela é fruto do projeto Aqueça um Bebê. Muito obrigado, essa informação é importante. Que Deus abençoe. Deus continue abençoando a nossa igreja, o projeto aí, o pessoal do Aqueça um Bebê. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 11 a 22. Esse final de semana nós tivemos ali em Feira de Santana, juntamente com o nosso irmão Danilo. Cadê Danilo? Está firme aí, Danilo? Amém. Nós, mais uma vez, mover a nossa igreja em formação, em aperfeiçoamento da liderança.
e nós fomos ali em Feira de Santana, houve o Congresso Multiplique, é um congresso sobre teologia sobre igreja, né? A Igreja Multiplique, Igreja Multiplicadora, e eu quero desafiar você, amanhã você ouviu a irmã Elândia avisando aqui, que terá PGM, mulher e homem. O que é PGM, pastor? Pequeno Grupo Multiplicador. Para que serve isso, pastor? Serve para a gente se reunir, mulheres vão estar se reunindo aqui, para quê? Para estudar a Bíblia e orar. Homens vão estar se reunindo simultaneamente no salão e anexo. Para quê, pastor? Para estudar a Bíblia e orar. Para que isso, pastor? Porque nós queremos fortalecer a maturidade ou desenvolver cristãos maduros em relacionamento com Deus, em oração e na palavra, tá bom? Então não falte amanhã às 19h30. Efésios capítulo 2, verso de número 11 ao verso de número 22. Diz assim as Sagradas Escrituras: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Verso 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Verso 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. Podem se assentar. Em nome de Jesus. Nós estamos ao longo desses domingos desenvolvendo a série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Efésios, com o título Quem é o Senhor? E o nosso objetivo nessa série de mensagens é convidar cada um de nós, partindo daqui para lá, a realinhar as nossas vidas debaixo do senhorio de Jesus. E nessa perspectiva, ou nesse texto, nós vamos perceber que entender que Jesus é o nosso Senhor implica a gente entender que nós agora fazemos parte de uma nova comunidade. Então o subtema dessa noite é uma nova comunidade, porque é isso que Cristo está fazendo em nós, uma nova comunidade. Na primeira mensagem dessa série, à luz de Efésios 1, versos 15 a 16, nós podemos perceber como Paulo, ao ficar sabendo, ele estava preso em Roma, ao ficar sabendo da resposta de fé e de amor daqueles primeiros irmãos, como eles estavam crendo no Senhor e como eles estavam demonstrando amor uns para com os outros, Paulo rompe em ação de graças a Deus pela vida daqueles irmãos. E em seguida, no capítulo 1, verso 17 a 23, que foi a segunda mensagem, nós analisamos a oração do apóstolo Paulo, porque Paulo começa a carta orando a Deus pela vida daqueles irmãos, e a oração de Paulo é para que Deus levasse aqueles irmãos simples da cidade de Éfeso a conhecerem mais de Deus. Essa é a nossa grande necessidade, conhecermos mais da pessoa de Deus, mais dos planos de Deus para a vida deles, e mais do poder de Deus sobre a vida deles. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Na terceira mensagem dessa série, à luz de Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, nós abrimos uma outra seção da carta, que Paulo então ele fala o seguinte: olha, deixa eu contar para vocês quem vocês eram a nível pessoal
e o que Cristo fez, apesar de quem vocês eram. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, completamente inaptos à salvação, seguindo a cultura, seguindo o fluxo deste mundo e seguindo o espírito do ar, ou seja, escravizados pelo diabo. No entanto, a graça de Deus rompeu sobre a vida de vocês, os dando vida e os ressuscitando em Cristo Jesus, e tudo isso pela graça. E aí o verso 10 encerra dizendo o seguinte: que nós agora não somos mais defuntos espirituais, mas agora nós somos a criação de Deus, uma nova criação, criada em Cristo Jesus para viver as boas obras. Mas isso Paulo falou a nível pessoal, o que Deus fez com cada um de nós aqui nessa noite. Agora Paulo, a partir do verso 1, Paulo vai falar as mesmas coisas, mas agora numa perspectiva comunitária. Quem somos nós, ou qual é o nosso lugar dentro do povo de Deus? Dentro da perspectiva comunitária. Paulo sai do nível pessoal e agora trata as mesmas verdades bíblicas a nível comunitário. Então, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, eu gostaria de conversar com vocês à luz da seguinte temática: o mover gracioso de Deus em criar uma nova comunidade de pessoas, outrora alheias às bênçãos espirituais, mas agora reconciliadas em Cristo Jesus. O mover gracioso de Deus, porque é a graça de Deus, o mover gracioso de Deus em criar uma nova comunidade de pessoas, pessoas que antes, outrora, estavam alheias, afastadas, separadas das bênçãos espirituais, mas agora, nesse exato momento da salvação, foram reconciliadas em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o que Paulo chama a atenção dos seus leitores. Paulo chama a atenção dos seus leitores para olhar para o passado. Então, eu chamo essa seção da carta de Paulo, que vai dos versos 11 a 12, de nosso passado comunitário, um povo desconectado de Deus e de suas bênçãos espirituais. Porque é isso que Paulo vai começar dizendo. Que nós, se olharmos para o passado, nós éramos um povo, um grupo de pessoas desconectados da pessoa de Deus, da relação com Deus e, por consequência, desconectados das bênçãos de Deus para cada um de nós. Veja comigo os versos 11 e o verso 12, por gentileza. Portanto, e aí Paulo já começa com essa conjunção conclusiva, concluindo o que ele falou nas passagens anteriores. Portanto, lembrem-se, passado, de que anteriormente vocês eram quem? Quem vocês eram? Quem vocês eram? Paulo está convidando os seus leitores a pensar. Anteriormente, quem vocês eram? Vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, vocês estavam, comunitariamente falando, vocês estavam completamente desconectados do povo de Deus e das bênçãos de Deus. Irmãos, eu chamo a sua atenção para um detalhe, o seguinte: se Paulo no primeiro bloco, que vai do verso 1 ao verso 10, Paulo fala que nós estávamos mortos a nível pessoal, mortos espiritualmente, e aí, consequentemente, completamente perdidos, condenados à ira de Deus. Nesse segundo bloco, Paulo fala que nós estamos alheios e desconectados do povo de Deus na história. O povo de Deus que é herdeiro das promessas das bênçãos do Senhor. Veja comigo que Paulo começa dizendo que nós não éramos participantes da comunidade da aliança. Quando ele escreve no verso 11, dizendo o seguinte: lembre-se de que anteriormente, em relação a Cristo, a fé que eles tinham oferecido a Cristo, anteriormente, vocês eram gentios por natureza e chamados em circuncisão. E aí vem uma grande pergunta na sua mente, no seu coração: o que significa aqueles irmãos serem chamados de gentios por natureza e chamados em circuncisão? O que é isso, pastor? Circuncisão, incircuncisão, o que é isso?
E aí a gente precisa entender que essa expressão, circuncisão, tem a ver com uma prática que começou lá com Abraão no Antigo Testamento. Em Gênesis 17, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se não, Danilo projeta aí para nós, Gênesis 17, a partir do verso de número 12, Deus institui essa prática, ou esse ritual da aliança com Abraão, e que deveria ser perpetuado ao longo das suas gerações, dos descendentes de Abraão. Verso 12 de Gênesis 17 diz assim: da sua geração em diante, todo menino, todo homem, graças a Deus que nós já estamos na nova aliança, amém? Todo menino, de 8 anos em diante, de 8 dias de idade entre vocês, terá que ser circuncidado. O que era circuncisão? Era uma inserçãozinha no órgão reprodutor masculino, né? Fazia um pequeno corte. 8 dias em diante, os meninos entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, ou seja, tanto os da sua família, Abraão, quantos realmente da sua linhagem, da sua descendência, quantos que forem comprados de estrangeiros, ou seja, pessoas que não são da família de Abraão, e que não forem descendentes de vocês, diz o texto sagrado. Ou seja, o que Paulo está dizendo, o que o texto sagrado está dizendo é o seguinte: olha, os filhos, os descendentes de Abraão tinham que ter essa prática, e todos aqueles que eram escravos, comprados para Abraão, servos, também tinham que fazer isso. Essa era a realidade dos gentios efésios, porque eles não eram descendentes de Abraão, eles eram gentios, eles não eram judeus, assim como nós. Ou tem algum judeu aqui? Nós somos brasileiros, nós somos de outra etnia. E aí o texto continua no verso 13: sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terá que ser circuncidados. Aí o texto diz: minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Enquanto durar a antiga aliança, essa prática tinha que ser realizada perpetuamente. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver a marca da aliança, diz o texto sagrado, será eliminado do meio do meu povo, quebrou a minha aliança. Ou seja, qual é a marca no Antigo Testamento que conferia que uma pessoa pertencia à comunidade da aliança se ela era circuncidada? É por isso que a gente vê Davi chamando, por exemplo, Golias de incircunciso filisteu, ou seja, ele não faz parte do povo da aliança. Nós fazemos parte do povo da aliança, da comunidade da aliança, herdeira das bênçãos de Deus, prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Se um homem não fosse circuncidado, ele estava excluído do povo de Deus e, consequentemente, excluído das bênçãos que Deus prometera a Abraão em Gênesis 12, 3. E Paulo está dizendo que outrora, eu e você, éramos gentios e incircuncisos, e completamente desconectados do povo de Deus e das bênçãos de Deus. Agora segue comigo, que Paulo agrava a nossa situação. Porque ele diz que não somente nós estávamos desconectados da comunidade da aliança, mas nós não éramos participantes das bênçãos espirituais da comunidade da aliança. Veja comigo o verso número 12. Naquela época, ou seja, na época que nós estávamos gentios e incircuncisos, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A expressão sem Cristo significa sem o Messias prometido. Nós não tínhamos qualquer esperança de um Redentor, de um Messias que entraria na história para nos redimir e trazer salvação, de um Messias que entraria na história para absorver em si mesmo os nossos erros e nossos pecados. Nós não tínhamos nenhuma esperança de um Redentor, de um Salvador. É isso que Paulo está dizendo para eles. E mais, nós éramos separados da comunidade de Israel,
separados da comunidade a qual Deus falou que abençoaria e que traria o Messias, e que traria a salvação, e que traria reconciliação, e que traria reconexão, e que traria todas as bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Nós não fazíamos parte da comunidade do povo de Deus. E por consequência, Paulo agrava dizendo, estrangeiros quanto às alianças da promessa. Aliança fala de compromisso, aliança fala de relacionamento. Nós estávamos sem Cristo, sem esperança de um Salvador, desconectados da comunidade de Israel, e nós não tínhamos a mínima esperança de voltarmos a desfrutar da presença de Deus. E detalhe, aqueles irmãos efésios, eles tinham grande sede pela espiritualidade. Por quê? Porque eles adoravam a deusa Diana. Eles reconheciam que deveriam prestar culto a algo maior do que eles, só que eles não conheciam o Redentor. E eles achavam que a salvação vinha por uma deusa chamada Diana. Paulo está dizendo que essa comunidade, ela é estrangeira quanto às alianças, e mais, sem esperança. Nós cantamos aqui nessa noite sobre a grande esperança que nós temos, da chegada do noivo, que ele vai chegar para estabelecer o seu reino, para estabelecer paz, para trazer justiça, para colocar ordem no mundo, para trazer o trono de Deus, a habitação de Deus entre nós. Nós cantamos isso, meus irmãos, porque nós estamos do outro lado da história, nós estamos em Cristo Jesus. Mas antes de Cristo, uma pessoa sem Cristo, ela não tem esperança. Uma pessoa sem Cristo, ela não tem expectativa de uma vida após vir. Quando os seus olhos fechar para a história, uma pessoa sem Cristo não tem esperança. Nós não, nós temos a esperança que quando os nossos olhos se fechar para a história, os nossos olhos se abrirão para a eternidade. Por quê? Porque o nosso Redentor, ele vive. Louvado seja Deus. E Paulo encerra a situação daqueles irmãos antes de Cristo, dizendo: vocês não tinham a presença de Deus, vocês não tinham Cristo, não faziam parte da comunidade, vocês eram estrangeiros, vocês não tinham esperança e vocês não tinham Deus. Esse é o retrato da condição espiritual de uma pessoa sem Cristo. A nível espiritual, a nível pessoal, melhor dizendo, é uma pessoa que está completamente morta espiritualmente. Isso é muito importante. Você que está aqui nessa noite e que ainda não se rendeu a Jesus, não se rendeu completamente a Jesus, isso é muito importante. Isso aqui é a realidade mais importante da sua vida. Você pode ter todas as coisas, mas se você não tiver isso aqui, a fé em Cristo, a confiança em Cristo, você, diz o apóstolo Paulo, você está morto espiritualmente. A nível pessoal e a nível comunitário, uma pessoa sem Cristo está completamente desconectada da comunidade da aliança e alheia às bênçãos de Deus. Contudo, e aí vem uma pergunta interessante, o apóstolo Paulo não fecha seu argumento por aqui. Porque se Paulo terminasse por aqui, nós estávamos perdidos. Porque a não ser que Deus venha até nós com a sua graça e a sua salvação, não tem como a gente construir uma escada da terra para o céu. Não tem como eu, por meus esforços, me reconectar ou me reconciliar com Deus. É isso que Paulo está falando. O apóstolo não fecha seu argumento por aqui e afirma que o Senhor Deus, o Deus maravilhoso, diante da nossa condição de alienação da comunidade, do povo da aliança, se move em nossa direção para, em Cristo Jesus, nos reconciliar consigo mesmo. É isso que Paulo começa a ensinar a partir do verso de número 13. Paulo fala que Deus, ele está criando uma nova comunidade, um novo povo. Eu quero que você saia nessa noite com essa perspectiva. Deus, eu vou repetir isso ao longo daqui para frente,
Deus não está salvando indivíduos para o céu, Deus está salvando um povo, Deus está conduzindo um povo, uma nova comunidade, um novo grupo de pessoas restauradas, reconectadas, reconciliadas em Cristo Jesus, um grupo de pessoas alcançadas pela graça de Deus. A criação de uma nova comunidade, o mover gracioso de Deus em recriar uma nova humanidade. Paulo vai dizer a partir do verso 13, que o que Deus está fazendo em Cristo é um novo Gênesis. A primeira criação se tornou disfuncional, então em Cristo Jesus, Deus está recriando um novo povo, não mais segundo a imagem de Adão, não mais na perspectiva de Adão, não mais seguindo os hábitos, as práticas e os pensamentos do primeiro Adão, mas recriados em Cristo Jesus, o segundo Adão, o Adão que deu certo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que entrou na história para assumir na cruz os nossos erros e pecados e nos reconectar com a presença gloriosa de Deus. Veja comigo aí na sua Bíblia, por gentileza. Em primeiro lugar, Paulo fala o seguinte: uma nova comunidade criada mediante a morte sacrificial de Cristo. Como é que Deus, Ele cria uma nova comunidade? Como é que Deus está recriando todas as coisas? Por meio da morte sacrificial de Cristo. Verso 13 diz assim: Mas agora, agora quando? Agora nesse novo tempo da salvação, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram, o quê? Aproximados, mediante o quê? Qual foi o meio que Deus nos aproximou para Ele? Mediante o sangue de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, foi o sacrifício de Cristo naquela cruz que promoveu a nossa reconexão, a nossa reconciliação com Deus. Nós agora somos aproximados. Eu chamo a sua atenção para esse verbo, foram aproximados. Foram aproximados. Porque esse verbo aqui, ele está naquilo que a gente fala, que a gente vê na escola, de voz passiva. O que é a voz passiva? Nós, o sujeito, ele sofre a ação. Não fomos nós, por nossa própria iniciativa, que nos aproximamos de Deus. Não fomos nós, pela nossa própria condição, atitudes, inteligência ou capacidade pessoal, que nos aproximamos de Deus. Não. Não fomos nós que um dia a gente acordou assim, não, eu preciso me aproximar de Deus. Não. Paulo está dizendo, meus irmãos, com todas as letras, que nós fomos aproximados. Foi o próprio Deus, mediante a morte de Cristo, que nos trouxe para junto dele. Essa é a ação de Deus. Deus está se movendo na sua vida, Deus está se movendo na sua direção, Deus está se movendo na sua história, e Deus está se movendo na sua história, desde o seu nascimento, para que você venha, para que você se aproxime, para que você adore, para que você sirva, para que você glorifique, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. E a possibilidade, e o que Deus fez para que você agora se aproxime, foi Cristo Jesus derramando o seu sangue naquela cruz. Se Jesus não morresse por nós, e nós estamos estudando isso domingo de manhã aqui, tem muita gente que desvaloriza a EBD, acha que não precisa da EBD, acha que já sabe de tudo, não precisa da EBD. Nós estamos estudando, e uma coisa que nós aprendemos pela manhã aqui, e ao longo das lições anteriores, é o que a única possibilidade de nós termos sido aproximados por Deus, foi porque naquela cruz, Jesus absorveu em si todos os nossos pecados. Porque eram os nossos pecados, a nossa rebelião, que nos afastava da presença de Deus. E Paulo está dizendo, meus irmãos, que agora nós temos acesso a essa nova comunidade, mediante
a morte sacrificial de Cristo. E por que Deus agora pode nos aproximar à comunidade da aliança? Paulo continua, verso 14, verso 16, que para mim esse argumento de Paulo é fantástico. Eu não sei se você já parou para meditar no que Paulo vai dizer no versículos 14 a 16. Mas o que Paulo vai dizer, eu acredito que se a gente compreender mesmo, isso é muito libertador para a nossa caminhada espiritual. Pois ele diz assim, veja comigo, pois Ele, Cristo é a nossa paz. E paz aqui não no sentido que muitas vezes a gente pensa, paz, eu estou em paz, estou sem problema, não é isso. Paz aqui no sentido de reconexão, paz relacional. Eu agora tenho paz, agora eu tenho relação. A minha relação com Deus não é mais a relação de uma pessoa pecadora e rebelde e um juiz implacável, não. Agora a minha relação é de filho para pai. Eu tenho acesso, eu tenho paz. Paulo diz, pois Ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos o quê? Ambos os povos, gentios e judeus, não tem mais diferença. Não tem mais diferença, ambos os povos. Fez um. Deus não está salvando dois povos. Deus não está carregando para a igreja, para o céu 3 igrejas. Um povo. Uma comunidade, é isso que Paulo está dizendo. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. O muro de inimizade, meus irmãos, que separava no Antigo Testamento circuncisos de incircuncisos, descendentes de Abraão e não descendentes de Abraão. Deus arrebentou essa barreira na cruz de Cristo. Não tem mais separação. Anulando, agora grave comigo essas palavras do apóstolo Paulo. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E eu vou explicar essa expressão aqui, porque essa expressão é muito libertadora. Paulo está dizendo que essa nova comunidade está sendo criada em virtude de que Cristo anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele qual era? Era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio do quê? Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Como é que Deus agora está fazendo uma nova comunidade de gentes completamente diferentes? Na época aqui dos Efésios, a grande diferença era uma diferença étnica. Descendentes de Abraão de um lado, não descendentes de Abraão do outro, e tinha uma barreira. Cristo está quebrando essa barreira, reconciliando e formando desses dois povos um novo povo. Para nós poderíamos dizer o seguinte: olha, Deus está salvando negros e brancos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, mulheres e homens, não tem mais separação. É isso que Paulo está ensinando. E qual foi o elemento, qual foi o ponto que Deus usou para recriar de dois povos, de dois grupos de pessoas completamente distintos, um único povo criado em Cristo Jesus? Paulo está dizendo, porque Cristo no seu corpo, na sua morte, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que é isso, pastor? Cristo agora cancelou as ordenanças, os mandamentos, então quem crê em Cristo não tem mais mandamentos a cumprir? Não é isso que Paulo está dizendo. Preste bastante atenção, porque isso é libertador. O que Paulo está escrevendo aqui, meus irmãos, é que no Antigo Testamento, se você abrir lá em Levítico capítulo 18, verso 5, na antiga aliança, Levítico 18, verso 5, Moisés havia escrito com todas as letras: obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Na antiga aliança, Moisés diz: olha, você quer viver? Você quer encontrar a vida? Você quer fazer parte do povo de Deus? E se voltar para Deus, então obedeça aos mandamentos. Pergunta: quem foi o ser humano?
Quem foi a pessoa que conseguiu cumprir os mandamentos de Deus na sua integralidade? Qual de nós consegue ser fiel a Deus em todas as coisas? Qual de nós, seja na antiga aliança ou na nova aliança, consegue bater no peito e dizer: eu sou fiel em todas as coisas? E o próprio Moisés, em Deuteronômio 27, 26, diz: a consequência de um homem e de uma mulher que não consegue dar conta de todos os mandamentos do Senhor. Moisés escreve em Deuteronômio 27, 26, dizendo o seguinte: maldito, maldito, maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. E o povo diz amém. Deuteronômio 27, 26. Qual é a consequência, a penalidade de uma pessoa que não consegue viver os princípios e os valores da lei de Deus? O texto sagrado diz: malditos todos nós, sejam judeus, sejam gentios, sejam homens ou mulheres, negros, brancos, doutores, analfabetos, pequenos, grandes, ricos e pobres, todos nós, aos olhos de Deus, nós somos malditos. Por quê, pastor? Porque nós não conseguimos obedecer a lei de Deus na sua integralidade e na sua completude. Mas então Deus envia o seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o novo homem, o segundo Adão, e Jesus entrou na história, e Ele foi fiel em toda a lei do Senhor. Não há pecado em Jesus, não há transgressão em Jesus. Ele foi fiel em toda a palavra, em todo o princípio, em todo o mandamento do Senhor. E naquela cruz, meus irmãos, naquela cruz, Jesus decide fazer uma troca. Ele troca as virtudes, Ele troca a justiça que Ele tem direito, por ser fiel a Deus, e assume em si mesmo a nossa maldição, os nossos pecados, os nossos delitos. Para quê, pastor? Para que eu e você recebamos a vida e a bênção de Deus. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, grave bem no que eu vou dizer aqui. O que Paulo está ensinando aqui é libertador, porque tem muita gente evangélica que não compreendeu o que Paulo está dizendo aqui. Tem muita gente que ainda fica tentando alcançar a bênção de Deus, achando que ele ser obediente, eu tenho que ser obediente, eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecer, para que a bênção de Deus venha sobre mim. Paulo está dizendo que nós não damos conta. Se nós queremos conquistar o amor, a bênção de Deus pelas nossas obras, nós não daremos conta. Mas quando a gente se rende, não no que a gente pode fazer, mas quando a gente se rende de verdade ao que Cristo fez na cruz, e crê no Senhor, e reconhece que nós somos pobres e falidos espirituais, reconhece: Senhor, eu não dou conta de ser um bom marido. Senhor, eu não dou conta de ser uma esposa virtuosa. Senhor, eu não dou conta de ser um pai que cuida do seu filho da maneira que o Senhor quer. Eu não dou conta. Quando a gente reconhece isso e se rende a Jesus, Paulo está dizendo que os benefícios, os créditos e a justiça de Cristo são creditadas a você. De forma que Deus olha para você agora e para mim, e Ele não vê mais um maldito. Ele vê uma pessoa quebrada pelos pecados e pela vida, mas uma pessoa alcançada pela justiça e pela graça de Cristo Jesus. Isso é libertador, meus irmãos, porque os católicos não entenderam isso. As demais religiões não entenderam isso, e tem muito evangélico que não entende isso.
Pastor, então a gente não precisa obedecer mais nada? Não é isso que Paulo está dizendo. Capítulo 4, 5, 6 de Efésios, você vai ver que Paulo tem muita moral, muita ética, muita moral para ensinar. Mas Paulo está dizendo que agora é consequência de quem eu sou. Eu não obedeço a Deus, eu não obedeço a Cristo para ser amado por Cristo e por Deus. Eu obedeço porque eu já sou alvo do amor e da graça do Senhor. Isso é libertador. Agora segue comigo. Meu Deus, segura o relógio. Paulo continua dizendo: se nós somos uma comunidade criada mediante a morte de Cristo e em virtude da satisfação de Cristo, da lei do Senhor na cruz, em terceiro lugar, Paulo diz, uma nova comunidade criada com acesso à presença de Deus, porque essa é a consequência natural, meus irmãos. Olha só o que Paulo escreve, verso 17, verso 18. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. E por meio dele, por meio de quem, meus irmãos? A gente tem que fazer pergunta para a palavra de Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo, por meio do sacrifício, da obra de Cristo. Por meio de Cristo, tantos nós como vocês, tanto nós quem? Paulo, que era israelita, descendente da tribo de Benjamim, ele está dizendo, tanto nós, descendentes de Abraão, quanto vocês que não são descendentes de Abraão, não importa, tanto judeus quanto não judeus, tanto negros quanto brancos, tanto ricos quanto pobres, todos nós temos acesso ao Pai por um só Espírito, meus irmãos. Paulo vai dizer essa mesma verdade no capítulo 3, verso 12 de Efésios, ele vai reforçar isso. Ele diz, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Paulo está dizendo que pela morte de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Se você é conhecedor do Antigo Testamento, os gentios, eles não tinham acesso à presença de Deus. Eles viviam afastados, eles não poderiam entrar no templo. Eles viviam desconectados, mas Paulo está escrevendo, meus irmãos, que em Cristo Jesus, nós não temos simplesmente acesso a um templo, a um lugar, nós temos acesso à presença do próprio Deus. Você tem acesso à presença de Deus, se nós temos acessado ou não a presença de Deus, isso é um problema nosso, de negligência. Se nós passamos a semana inteira sem ter acesso à presença de Deus, sem ter uma vida devocional, sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida de leitura da palavra, isso é um problema nosso diante de Deus, mas as portas estão escancaradas para mim e para você, e o Pai está dizendo, venha meu filho, venha minha filha, porque em Cristo Jesus, na morte do meu filho, você tem acesso à minha presença. Hebreus capítulo 4, verso 16. E eu acho que isso é um grande problema que nós enfrentamos, meus irmãos. Às vezes a gente não sabe como resolver um problema na vida, sabe por quê? Porque a gente desconsidera o ambiente da oração. A gente acha assim, não. No mundo que eu vivo, as coisas se resolvem pela ciência, pela tecnologia, pela inteligência humana. Hebreus vai dizer o seguinte: aproximemos do trono da graça com toda a confiança. Nós cantamos aqui isso nessa noite, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em que momentos? O cara está passando uma crise no casamento e ele não ora. Ele não ora, ele não tem vida de oração. Chega um problema no casamento dele, ele não sabe como resolver. Se ele não ora, se ele não tem acesso à presença do Pai. Uma mulher enfrenta um problema lá na profissão dela, no ambiente de trabalho. Ela não sabe como lidar com aquilo. Por quê? Porque ela negligencia o ambiente da oração, da presença do Pai.
Um adolescente, um jovem, é flertado, é seduzido, é tentado no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, e ele não tem sabedoria e discernimento para lidar com aquilo, como Daniel, o profeta Daniel, tantas vezes teve. Porque nós negligenciamos isso, meus irmãos. E Paulo está dizendo, essa é a bênção espiritual que Cristo conquistou para nós. E o que nós estamos fazendo com essa bênção? Nós estamos colocando no canto da nossa casa como entulho, como lixo. Nós não usamos desse privilégio que é ter acesso à presença de Deus. As nossas reuniões de orações são fracas, são pífias. Os nossos momentos de oração são pífios, são fracos. A gente não ora, e porque não ora, não tem sabedoria, não tem poder, não tem discernimento, não tem inteligência emocional e espiritual para lidar com a vida. E por que nós não temos isso? Meus irmãos, nós trocamos os pés pelas mãos. E Paulo está dizendo que as portas estão abertas. Eu quero finalizar, porque nos versos 19 a 22 Paulo fala das bênçãos espirituais, os privilégios concedidos em Cristo Jesus. Primeira bênção, a bênção comunitária de sermos cidadãos do reino de Deus. Qual é a primeira bênção comunitária que Paulo diz que nós temos em Cristo? Nós agora somos cidadãos do reino de Deus. Paulo diz isso no verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem é você? Paulo diria, você é um cidadão dos céus, você é um concidadão do reino de Deus, você é um membro da família de Deus. Agora segue comigo, porque se Paulo fala que nós somos cidadãos do reino de Deus, Paulo espera que nós vivamos como cidadãos do reino de Deus mesmo. Paulo espera que nós vivamos como cidadãos do reino de Deus. Se você é um cidadão brasileiro, o que se espera, o que a Constituição brasileira espera de você, é que você viva como um cidadão brasileiro. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, o que Deus em Cristo Jesus espera de nós, é que possamos viver como cidadãos do reino de Deus. Agora veja comigo o que Paulo escreve, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versos 19 e 20, que Paulo vai dizer que existe dois estilos de vida. Existe o estilo de vida onde eu vivo centrado em mim mesmo, e existe o estilo de vida que eu vivo centrado e alicerçado na minha nova cidadania, que é o reino de Deus. Paulo diz o seguinte: o destino deles é a perdição, falando de pessoas que vivem para si, falando não das pessoas que são cidadãs e pertencentes à família de Deus, mas pessoas que vivem para si. Paulo diz, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Por quê, Paulo? Porque só pensam nas coisas terrenas. O que é só pensar nas coisas terrenas? Não é que essas pessoas não têm assim um espaço da vida que elas pensam a espiritualidade, não, é porque o que rege a agenda dessas pessoas, o fator preponderante que faz com que elas organizem a sua agenda, deixa eu ver aqui meus compromissos, isso aqui eu não posso abrir mão, isso aqui eu tenho que fazer, como ela organiza a sua agenda, a sua vida, os seus compromissos, são somente as coisas terrenas. Se eu tiver tempo, eu vou para o culto. Se eu tiver tempo, se eu não tiver nenhum compromisso assim, domingo de manhã, não teve nenhum aniversário, nenhuma festa assim, sábado à noite, nenhum compromisso social, e assim eu acordar bem disposto, aí eu vou para a IBD. Se eu não tiver nenhum cliente, ou se eu não tiver nenhum compromisso, aí então eu vou separar um momento para estudar a palavra ou para orar. Paulo está dizendo, a nossa cidadania rege quem de fato nós somos e o que nós fazemos. Então ele complementa, a nossa cidadania, porém, está onde? Verso 20 de Filipenses, está nos céus.
está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aonde está a nossa cidadania, meus irmãos? A nossa cidadania está nos céus. Aonde estão os nossos valores e as nossas prioridades? Está no céu. Por quê, pastor? Porque você, pense nisso, você é cidadão dos céus. O reino de Deus é o seu reino. O Senhor Jesus Cristo é o seu reino. Não é o seu estômago, não é a sua profissão, não é o seu dinheiro, não é a sua carreira acadêmica. O seu Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, e o seu reino é o reino de Deus. E eu quero finalizar, porque Paulo finaliza essa sessão, meus irmãos, com uma verdade gloriosa, que ele diz o seguinte: qual é a bênção comunitária, eu diria o ápice de tudo isso que nós estamos falando? A bênção comunitária de sermos santuário santo no Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que cada um de nós aqui reunidos está sendo construído para ser o santuário do Senhor? É isso que Paulo vai dizer. Edificado sobre o fundamento, verso 21 e 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Quando ele fala fundamento dos apóstolos, meus irmãos, é ensino. A palavra, o ensino dos apóstolos, a gente que está sendo fundamentada na vida pelo ensino dos apóstolos e dos profetas, Novo e Antigo Testamento, tendo Jesus Cristo como pedra angular ou pedra principal, Salmo 118, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se o quê? Um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aqui eu quero fazer uma crítica a uma interpretação, eu diria uma interpretação demoníaca, que muitos evangélicos reproduzem, sem nem pensar e raciocinar. Tem muitos evangélicos, que sem nem saber, usam 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 6,19, Paulo não está ensinando sobre igreja. 1 Coríntios 6, Paulo está ensinando sobre santidade do corpo. Paulo está dizendo, nós não podemos flertar com a imoralidade, flertar com o pecado, porque nós somos templo do Espírito Santo. Aí tem muito evangélico, cabeça dura, que não estuda a Bíblia dentro do seu contexto, e sai dizendo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso fazer parte de uma comunidade de igreja, eu não preciso estar no meio da igreja, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mentira! Paulo não está ensinando sobre igreja. Você quer ouvir o ensinamento de Paulo da igreja? Vá para 1 Coríntios 12, vá para 1 Coríntios 14, vá para Efésios capítulo 19, capítulo 2, versos 21 e 22. Porque Paulo está, meus irmãos, dizendo que Deus está fazendo não é salvar indivíduos. Tem muita gente que está na igreja, mas está ilhada, desconectada. Deus não está salvando indivíduos. O que importa é minha fé, o que importa é minha espiritualidade. Não, Deus está salvando um povo. E Paulo está dizendo que Deus está unindo cada crente, cada pessoa, cada etnia, cada classe social, cada posição, cada pessoa de gênero. Deus está usando cada pessoa para que juntos, não separados, juntos, nos tornemos morada de Deus por seu Espírito. Eu quero que você saia nessa noite aqui com esse compromisso, que Deus está criando em você uma nova comunidade, juntos, uma nova comunidade de pessoas, diferentes, com problemas, com defeitos, pessoas que estão em transformação, pessoas que estão em reconstrução, mas que o Espírito Santo está usando para juntos edificar um grande santuário. Sabe qual é a palavra que Paulo usa aqui para santuário? Santo dos Santos. Você lembra do Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Paulo está dizendo que nós, juntos,
estamos nos tornando o lugar onde a presença de Deus é revelada. Então, primeira conclusão dessa noite. Lembre-se que por meio do sacrifício de Cristo, todos nós, juntos, temos acesso à presença do Pai por um só Espírito. Você tem desfrutado dessa bênção? Você tem acessado o trono da graça em busca de graça e sabedoria? Como anda a sua prática devocional de oração e leitura da palavra? Como é que está? Você tem acessado a presença de Deus? Isso é prioridade para você? E por último, lembre-se que por meio do sacrifício de Cristo, todos nós, juntos, estamos sendo edificados para tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Você tem participado dessa construção? Como é que está o seu engajamento na igreja? Como é que está o seu engajamento com os grupos? Como é que está o seu engajamento nos ministérios? Você tem servido em algum ministério aqui nessa igreja? Você tem servido à comunidade dos santos? Porque o que Deus está fazendo, meus irmãos, não é salvando pessoas desconectadas, isoladas. O que Deus está redimindo é um povo. Porque Deus havia prometido a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vamos orar?